Então, agradeço a todos que estão presentes para assistir aqui a nossa apresentação trimestral de resultados, começando pelo Exeter 1 e 2, né, nossos dois fundos de desenvolvimento logístico, e depois a gente fala de XP e 10 Arvos. Então, começando aqui pela carta do gestor, né, falando aqui de desempenho macroeconômico, a gente viu aí uma retomada da atividade econômica e também um aumento da estimativa de crescimento do PIB para 2023, que foi revisado para 2,3% de crescimento do PIB, ante 1% do trimestre anterior. A gente também teve aí uma notícia boa, que foi a redução da taxa básica de juros, né, o Copom iniciando o ciclo de corte, reduzindo a taxa em 50 pontos percentuais, reduzindo a Selic de 13,75% para 13,25%, portanto. Então, eles indicaram ainda, né, na última ata do Copom, que tem aí uma expectativa de continuar essa onda de cortes, mas precisa continuar averiguando a questão da política monetária restritiva até que se consolide o processo de desinflação e ancoragem da expectativa em torno das metas. A gente tem alguns fatores aqui que trazem uma volatilidade ao cenário internacional e doméstico, né? O primeiro deles é a continuidade do aperto monetário nos países desenvolvidos. Segundo, daí um problema mais doméstico, não é? Incertezas quanto à reforma ministerial e a votação do novo arcabouço fiscal, que pode trazer complicações aqui para o governo e para a LDO de 2024. E na China, não é, um reporte de crescimento econômico abaixo do esperado no primeiro semestre, indicando aí uma desaceleração generalizada da economia do país. Falando já daí do nosso setor de investimento, que é o setor logístico, a gente tem aí bons marcadores, não é? Então, o setor logístico no mercado brasileiro como um todo apresentou números positivos no segundo trimestre de 2023, apresentando um crescimento do preço pedido de aluguel de 0,6%, indo de R$ 22,9 para R$ 24,1 por metro quadrado de preço pedido na média Brasil. Além disso, a taxa de vacância Brasil também reduziu de 10,1% para 9%, então trimestre contra trimestre. Na região sudeste, a taxa de vacância dos condomínios logísticos de alto padrão também caiu de 11,2% para 10%, comparando o primeiro TRI com o segundo TRI, e o preço pedido de aluguel, apesar disso, apresentou aí uma pequena variação negativa, isso é em relação a estoque existente, caindo de 23,48 para 23,41, uma queda marginal. Mas na comparação year over year, a gente tem um crescimento de 5%. Falando do Distrito Federal, que é onde temos aí também um empreendimento, né? Os números sofreram uma leve queda em relação ao trimestre anterior, teve uma desocupação que aumentou a taxa de vacância de 1,4% para 2,5%, e daí, consequentemente, aumentou um pouquinho o estoque é um estoque pior, na média, jogar o preço para baixo, cai de R$ 25,00 para R$ 23,00 por metro quadrado peso pedido. Na comparação ano contra ano, temos aí também uma melhora, não é? Então o preço está 5% maior e a taxa de vacância caiu de 4,5% para 2,5%, comparando ano contra ano. No âmbito do fundo, só para completar aqui, não é? Em julho, a gente fez uma segunda oferta pública das cotas classe B do Exeter 2, totalizando a captação de 77.831 cotas, ou seja, 77.800.000 cotas a R$ 1.000, subscritas aqui. Então, seguindo aqui para passar uma visão geral dos fundos, né, começando pelo XP Exeter 1, nós tivemos aí, como todos sabem, uma captação total de 157 milhões, a gente já devolveu ao cotista entre amortização e distribuição de resultado 48 milhões e meio, restando aí, não é, 110 milhões para distribuir. A gente tem ainda o projeto de Extrema dentro do fundo, o GTLG, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas a gente fez, o fundo GTLG fez a venda dos ativos para o HGLG11 do Credit Suisse e, consequentemente, a gente está aí em fase de receber o preço e distribuir esse dinheiro para os investidores. Tá? Então, vai sobrar no final do ano apenas aí o ativo de Extrema. Então, pode passar para o próximo, por favor. Bom, só lembrando aqui, né, Jandira, a gente desinvestiu em outubro de 2022, uma venda,
teve um lucro de 5,3 milhões e distribuímos 38,5 milhões de reais aos cotistas. Do GTLG, a gente já tinha feito, em dezembro de 2022, uma venda de 10 milhões de reais e já também distribuímos esses 10 milhões de reais aos cotistas. A gente tem aqui, só, por favor, na anterior. A gente tem em Extrema hoje um capital investido de 67 milhões, um valor de mercado dele de 108 milhões de reais, uma dívida líquida de 4,9, que é o que a gente ainda precisa aportar no projeto. Então, um valor líquido de mercado de 103 milhões e meio de reais, uma expectativa de ganho nesse investimento de 36 milhões de reais, isso com base no valor de laudo de avaliação, database de dezembro de 2022. Aí, seguindo, o Exeter 2, né? Com essa nova captação, a gente chegou a 180 milhões de reais de capital total do fundo, né? Parte disso já integralizado, parte a integralizar. Essa captação ela foi feita justamente para a gente poder continuar com o empreendimento de Contagem, com um nível de alavancagem saudável que a gente pretende ter dentro desse empreendimento. Tá? A gente, desde o começo, né, da primeira captação, a gente sempre falou que seria necessário nova captação de recursos, dado que a captação inicial, a expectativa para esses dois projetos sempre foi de ter aí 170 milhões de exposição de alocação de capital entre os dois, que é o que a gente chega aqui agora com essa nova captação de 77 milhões de reais. Em termos de distribuição do capital alocado, Brasília representa 62%, Contagem 38% e por ABL 57,43%. Aqui ainda, né, nós temos os dois ativos avaliados a custo, uma vez que a gente ainda está no período de desenvolvimento dos ativos, né, estamos na parte de construção ainda. Quando a gente tiver entrega, mesmo que seja parcial, a gente começa a reavaliar os ativos a valor de mercado através de laudo feito por empresa terceirizada, assim como a gente fez em Extrema em dezembro, dado que a gente teve a entrega de Extrema da fase 1, né, do galpão G100, de 60 mil metros quadrados em dezembro. Então, seguindo aqui, falar um pouquinho dos destaques do trimestre, dos fundos, né? Extrema, como vocês sabem, tem 77.345 metros quadrados de área bruta locável, a gente já está com 83,5% de avanço físico das obras, a gente, em função aí das condições climáticas do ano de 2023, teve um atraso maior do que o esperado para a conclusão do G200, que é o que falta entregar, é um galpão, o G200 é um galpão de aproximadamente 17 mil metros quadrados, então, com isso, a gente postergou a entrega dele para fevereiro, a gente acha que vai dar para antecipar para dezembro, mas a gente está sendo conservador aqui e postergando no nosso planejamento para fevereiro, estamos trabalhando para dezembro, a gente tem, do ponto de vista de comercialização, uma locação já em discussão avançada para pegar todo o G200, um preço inclusive acima do que é o nosso business plan hoje em termos de preço de locação. Falando do GTLG 11, não é? Foi aprovada na Assembleia em abril a venda dos ativos para o HGLG 11, né? Teve cumprimento das condições precedentes da venda, o pagamento da primeira parcela de amortização é agora em agosto e a parcela restante não é, será na primeira quinzena de setembro. Como contrapartida dessa transação, né, a gente teve que adquirir 6 milhões de reais em cotas do HGLG 11, né, na oferta que eles fizeram em 27/7, e a gente vai desinvestir essas cotas em seguida, aqui ainda ao longo de 2023. Então, né, a nossa expectativa é que todo o desinvestimento e a distribuição do capital do GTLG 11 seja feito agora em setembro e provavelmente, né, das cotas do HGLG 11 ao longo de outubro e novembro de 2023. Então, encerrando esse desinvestimento, falando de Extrema, como esse ativo vai ficar pronto entre dezembro e fevereiro, nossa expectativa de desinvestimento dele é ao longo de 2024. Gostaríamos muito que fosse ainda dentro do primeiro semestre, mas acreditamos aí que é factível dentro do ano de 2024, se as condições de mercado se mantiverem.
Seguindo aqui, não é, para o XP Exeter 2, Brasília, a gente teve a licença de terraplanagem emitida em fevereiro, e a obra iniciou em fevereiro, a gente está acabando a terraplanagem agora em setembro, a expectativa de entrega do empreendimento é para março de 2024, conforme fato relevante que a gente divulgou no começo do segundo trimestre, a gente assinou, não é, um compromisso de compra e venda com um player de mercado, e estamos aí em fase de diligência, e a gente tem expectativa do encerramento dessa diligência até setembro, essa diligência se concretizando satisfatoriamente, não é? E eu sendo aprovado pelo comitê de investimentos desse comprador, a gente inicia essa transação de venda, sendo que a gente fica com a responsabilidade de entrega do empreendimento, tá? Então, é o que a gente chama no mercado, no jargão de mercado, de forward sale, onde a gente já tem um comprador para o momento do ABITS e AVCB, e a gente fica com a obrigação de conclusão da obra, com a responsabilidade do empreendimento até a conclusão da obra, para depois receber o preço. Contagem, a licença demorou um pouco mais do que a gente tinha expectativa inicial, mas a gente teve a licença de terraplanagem, supressão e drenagem emitida agora em julho, mobilizamos a construtora em agosto e temos expectativa de entrega do empreendimento para maio de 2024. Então, Brasília, a gente já tem aí quase 14%, hoje até mais do que isso, tá, de avanço físico. Contagem, quando a gente fechou, a gente ainda estava zero, porque a gente mobilizou agora em agosto, e vamos ter aí, ao longo de agosto, já o primeiro avanço da parte de terraplanagem, para antes da época de chuvas, encerrar essa terraplanagem e começar, daí sim, a montagem do galpão. Então, seguindo aqui, os retornos consolidados, a gente, né, mantém aqui em linha o retorno consolidado do XP Exeter 1, a expectativa consolidada de retorno dos projetos continua na faixa de 18% ao ano, 17,9%. Então, temos aí uma boa expectativa de retorno no nível do fundo. Quanto ao Exeter 2, né, de março de 22 para cá, a gente teve uma pequena queda, mas a gente se mantém aqui na faixa dos 26%, 27% ao ano de retorno. A expectativa sempre consolidada dos dois projetos. Aqui depois fica para leitura, acho que de cada um, mas eu vou passar só rapidamente. Jandira desinvestido, próximo Extrema, que são as imagens, né? Extrema a gente já está aí, né, com 79% da BL locada, e o avanço físico 84%, capital investido 93%, porque tem alguns adiantamentos. Que imagem, não é? O G100 de Extrema 100% pronto, locado para 2 inquilinos, de primeira linha. Portfólio de TLG, que foi desinvestido para o HGLG. Continuação do portfólio. Exeter 2, temos aí quase 14% de avanço de obra, database junho, tá? Então isso já está maior do que, já está maior. E Contagem, a gente começou a obra agora em agosto. Então, aqui podemos parar por aqui, mas vamos ver aqui quais são os questionamentos aqui. Vamos lá. Pergunta aqui, não era outubro a última atualização de entrega? Sim, era outubro a última atualização de entrega do Extrema, tá? Do XP Exeter 1, em função das condições climáticas que foram bem atípicas ao longo de 2023, a expectativa de entrega passou para fevereiro e a gente está trabalhando para entregar em dezembro. Tem uma pergunta aqui, né, se estamos falando com possíveis locatários. A gente sim tem conversas com possíveis locatários para todos os nossos empreendimentos. Como eu comentei, para a Extrema a gente tem uma conversa bem avançada, já em discussão de minuta, tá? E para Brasília e Contagem, conversas mais iniciais. As conversas normalmente se aceleram quando está mais próximo do final da obra, tá? Pré-locações são bem difíceis. Então, respondida aqui a questão. Para o Exeter 2,
os cronogramas de construção estão de acordo com o planejado, a gente não prevê nenhum atraso de obra, então a gente, né, tem expectativa hoje, dados os avanços mensais, que a gente entregue os ativos, né, a construção dos ativos, tanto de Brasília quanto Contagem, nas datas previstas aqui na apresentação. Sobre, não é, o objetivo do Exeter 2 de retorno no nível dos cotistas, ele continua assim sendo na casa de IPCA mais 14, IPCA mais 15%, daí depende da classe de cota, não é? Se é cota classe A ou cota classe B, varia um pouquinho o retorno, mas a gente mantém uma expectativa em linha com o que foi, não é, divulgado na época da oferta como expectativa de retorno. Tem uma pergunta aqui interessante, não é? Qual a perspectiva para que o G200 do galpão de Extrema seja avaliado a valor de mercado? A gente já está considerando nessa avaliação que foi feita, não é, o G200 pronto, dado que ele representa menos de 20% aqui do empreendimento, então o laudo de avaliação foi para 100% do empreendimento de Extrema, por 77 mil metros quadrados, então o valor de mercado dele já está considerado naquele slide que a gente fala dos valores. Daí só mais uma última pergunta aqui para não deixar passar, né? Alguém pediu para reforçar aqui como é que foi o desinvestimento do GTLG11, tá? O GTLG11, ele aprovou a venda dos ativos, né, que estão lá dentro do fundo para o HGLG11. Vai ter um primeiro pagamento agora em agosto, um segundo pagamento na primeira quinzena de setembro, e a gente teve uma obrigação dentro desse deal de comprar cotas do HGLG11, 6 milhões e 700 mil reais, salvo engano, de cotas. Isso daí, não é, vai ser, assim que recebido os preços, né, as duas parcelas de preço, distribuídas para os investidores e as cotas vendidas aí ao longo de 2023 e também distribuídas para os investidores o recurso da venda dessas cotas. Uma última pergunta que tem aqui. A receita proveniente dos locatários está sendo utilizada para quê? Parte que sobra está sendo distribuída e parte dela está sendo utilizada para a obra, tá? Então, a gente tem feito distribuições semestrais aqui, não são tão relevantes, mas porque a gente tem utilizado parte do recurso para a obra, diminuindo assim a exposição dos investidores, né, a necessidade de aporte do fundo nesse projeto, maximizando o retorno na nossa visão. Só para... Vamos lá, estão aparecendo bastante questões aqui, gente. Tem uma pergunta aqui, não é? Bom dia, o aporte adicional do Exeter 2 já se encerrou, como cotista não recebi aviso para participar, ele foi aberto para todos. Nós fizemos uma segunda emissão de cotas segunda emissão de cotas classe B, tá? Então foi aberto para os investidores que já eram cotistas classe B. Os investidores cotistas classe A não foi aberto porque é uma cota de classe diferente. Daí, uma última aqui. Poderia resumir novamente os potenciais compradores do Exeter 2? O mercado agora reabrindo, não é? E os fundos imobiliários captando, eles voltam a ser usual suspects aqui, então voltam a ser grandes potenciais compradores. Fora isso, não é? Existem aí também fundos soberanos, fundos de pensão, outros fundos de private equity, que são também potenciais compradores, com quem a gente mantém conversas regulares e transaciona ativos aí em todos os nossos fundos, não é? Entre esses players aqui. Então, o momento ainda não é o melhor para desinvestir, não é? A não ser essa proposta de Brasília que veio, que foi bem interessante, fazia sentido, mas assim que o mercado voltar a captar um pouquinho mais, a gente com certeza vai avançar nas conversas para desinvestimento de Contagem. Então, tendo que é isso, gente. Tem uma última pergunta aqui, desculpa. Qual será o padrão dos galpões do Exeter 2? Os nossos galpões, eles são todos que a gente chama de AAA, não é? Então, eles contam com pé direito, com vão livre de no mínimo 12 metros de altura, carga de piso
de no mínimo 5 toneladas. Ambos os projetos são cross-docking, né, o que aumenta a eficiência do galpão. Então, basicamente, é isso. Assim, são AAA, é o que a gente tem de mais tecnológico, mais padrão de mercado possível. Então, gente, acho que se não vier nenhuma pergunta nova aqui, a gente pode encerrar a apresentação do Exeter e entrar na apresentação do Ideias Árvores aqui para falar um pouquinho de incorporação no mercado de São Paulo com esse nosso parceiro Ideias Árvores. Bom, começando aqui, né, carta do gestor, a parte macroeconômica é mais do mesmo, né, então temos aí aumento do PIB, revisado de 1 para 2,3, corte na taxa Selic e alguns fatores que podem trazer volatilidade no cenário internacional e doméstico. Falando um pouquinho do setor imobiliário de incorporação aqui em São Paulo, principalmente residencial, que é o nosso carro-chefe desses nossos empreendimentos, no fechamento de junho de 2023, desculpa, a gente teve uma queda de 5% nas vendas de unidades comercializadas na cidade de São Paulo. O VGV registrado em junho vendido, né, foi de 3,99 bilhões, gerando um acumulado nos últimos 12 meses de 36,9 bilhões, né, então ainda um número bem expressivo para a cidade de São Paulo, apesar aí, da queda de 5% no ano contra ano, para o mês de junho. Tá? No âmbito do fundo, a gente concluiu a alocação, né, em maio de 21, desculpa, e os 3 projetos totalizam aí uma área privativa de vendas de 32 mil metros de... Está errado aqui. Os totalizam, né, um VGV total de 632 milhões. O capital total comprometido pelo fundo para os 3 empreendimentos é de 90 milhões de reais. Tá? A gente fez um primeiro lançamento em outubro de 22, que é o Iperó 111, na Vila Madalena. A gente já vendeu 29 unidades, isso dá um VSO de 42,6% para os residenciais grandes e 30,4% para os estúdios, desde o lançamento. E a gente vendeu isso, então, 27% do VGV. Em dezembro de 22, a gente lançou o Terracel, que é o nosso segundo empreendimento, na Rua Francisco Leitão, em Pinheiros. A gente tem aí um VGV vendido de 18,8%. Ali a gente tem um pouco mais de competição que o Iperó 111, então, e o nosso preço é, né, efetivamente mais caro do que o dos concorrentes, então a nossa venda está um pouquinho mais lenta, mas a gente optou por deixar os concorrentes venderem na frente, né, a preços mais baratos, e depois a gente seguir com vendas. A gente está aí confortável com essa nossa estratégia no momento. Em agosto de 2023, a gente, né, agora lançou o Oscar 2525, também na região de Pinheiros, em frente ao metrô Sumaré, estação do metrô Sumaré. É um empreendimento de 12 mil metros quadrados e tem previsão para entrega em outubro de 26. Agora, final do mês, a gente reporta aí as primeiras vendas para o mercado. Então, passando para a visão geral do fundo, a gente tem aí, não é, uma captação total de 102 milhões de reais, 90 milhões alocados em projetos, divididos aí de forma bem eficiente entre os 3 projetos, bem equilibrada. Então, Oscar representa 39%, Iperó 31%, Terracel 30%. E seguindo, a gente ainda tem esses ativos avaliados a custo. A gente está começando agora a obra do Iperó, então a gente já em seguida entra com o POC, né, para contabilidade, e daí começa a reportar aqui por equivalência patrimonial o que for tendo de resultado dentro do Iperó. O Terracel, a obra começa em outubro, novembro, e a gente daí também, não é, em seguida já começa a reportar pelo POC e por equivalência patrimonial subir para o fundo. O Oscar um pouquinho depois, a gente lançou em agosto, então a expectativa de obra dele é janeiro, fevereiro de 2024, o início. Falando um pouquinho dos destaques do trimestre, né, a gente tem aí 73 milhões de VGV vendido acumulado desde o primeiro lançamento, desde o início do fundo. O Iperó, que a gente lançou em outubro, já tem aí quase 28% do VGV vendido.
e 29 unidades vendidas, não é, do total aqui. 15 unidades residenciais grandes, que é o nosso carro-chefe, então isso a gente fica bem confortável aqui com a velocidade de venda que a gente está tendo. O Terracel, a gente tem uma venda acumulada de quase 19%, num valor de venda em linha com o BP, mas como eu comentei, não é, a gente tem naquela região de Pinheiros, perto da Rua dos Pinheiros e perto da Avenida Rebouças, uma grande concorrência, a gente já sabia disso desde a época de aquisição do terreno, e os concorrentes, no ano de 2023 e final de 2022, começaram a praticar preços que a gente acha que são muito baratos, né? São produtos inferiores também, e a gente não baixou o preço na nossa tabela, então a gente está com uma venda um pouco mais devagar, mas à medida que esse estoque for diminuindo, a gente vai começar, né, a pegar as vendas, não é? Dado o nosso preço ser um pouquinho mais alto, por ser um produto bem mais qualificado, uma velocidade aqui, é algo que faz parte da nossa estratégia até o momento. E o Oscar 2525 demorou um pouquinho mais para aprovar do que a gente esperava. A gente lançou agora em agosto, já tinha aberto decorado, né, no Galeria das Arvos, que é o nosso central de vendas que a gente tem na Sampaio Vidal, próximo da Adega Santiago, para quem aqui de São Paulo conhece. E ali a gente lançou em abril o decorado e já vinha aí fazendo, né, reservas, pré-vendas. A gente tem uma expectativa boa de venda para esse produto. É só recapitulando aqui, né? Iperó 111 são apartamentos de 3 suítes com aproximadamente 150 metros quadrados. Terracel varia de 220 a 160 metros quadrados, mas são apartamentos de 2 ou 3 suítes, né? Tem a opção de você transformar de 2 para 3 suítes. É um apartamento um pouco maior em Pinheiros, e o Oscar são apartamentos entre 80 e 90 metros quadrados, com 2 suítes, e a possibilidade, para quem quiser apartamentos maiores, de unificação de 2 unidades, passando para 160 a 170 metros quadrados de área privativa. Uma região ali que é muito bem frequentada, não é, está muito próximo da região de hospitais, serviços ali, da parte da Heitor Penteado, e logo em seguida Avenida Paulista. Falando um pouquinho da projeção consolidada de retorno, a gente vem aí recalculando todo o trimestre, e a gente tem chegado aí num resultado sempre similar. A gente está com 21,9% ao ano de projeção consolidada de retorno dos projetos. Então, a gente entende aqui que tudo anda em linha, não é? A gente deve entregar aí um resultado final, seguindo as nossas projeções, muito próximo do que a gente tinha lá no início do fundo. Então, Iperó, né, a gente já está numa fase início de construção, a construtora foi mobilizada agora em agosto, a gente está fazendo a limpeza final do terreno, supressão arbórea, para iniciar o serviço de terraplanagem, né, escavação para começar pelos subsolos, e contenções agora em setembro. Aqui são algumas imagens, essa aqui é a cobertura do residencial. Aqui é um escritório da parte que é o NR, né, que é o não residencial, que a gente tem. Aqui é o salão de festas do residencial. Isso aqui são imagens dos estúdios. Isso aqui é o salão de festas gourmet da área dos estúdios, né? Então a gente tem sempre separado a área comum, né, por tipologia. Então tem a área comum do residencial padrão, tem a área comum dos estúdios, tem entrada separada por NR, cada um vive sua vida apartada, apesar de estarem no mesmo terreno, no mesmo empreendimento. Aí o Terracel, né? Passando para o próximo slide, vou mostrar um pouquinho das imagens. A gente tem aqui na esquerda a imagem, né, da perspectiva, o render da torre residencial. Aqui uma outra imagem da torre residencial. Isso daqui é o que a gente chama de jardim de inverno, que faz parte do residencial, e também, por um outro lado, dá acesso da rua Francisco Leitão para Henrique Schaumann, né, para atender as lojas. Aqui a imagem do residencial padrão. E aqui o Oscar 2525, que a gente acabou de lançar, né? Uma imagem da
das lojas mais do que ao não residencial, né, que são os escritórios. Aqui é a entrada do residencial. Aqui a gente tem uma visão aérea, né, da piscina, que vai ser feita para o residencial, toda a área de lazer, esse espaço verde que está aí no 6º andar do partido. E aqui, Galeria das Árvores, convido a todos para ir lá conhecer, vale a pena, o espaço ficou muito bonito, a gente tem os decorados de todos os nossos empreendimentos lá, e uma central de vendas em conjunto, fica na Sampaio Vidal 878, na região de Pinheiros. E com isso a gente abre aí para responder as perguntas. Por enquanto aqui não temos nenhuma pergunta. Vamos aguardar mais um minutinho, ver se alguém tem um questionamento sobre o Ideias Árvores. Alguém fez uma pergunta aqui sobre Ideias Árvores, né, se a distribuição do fundo Ideias Árvores incide imposto de renda. Se for pessoa física que detenha menos de 10% das cotas do fundo, é isento de imposto de renda, assim como para o Exeter também. Tá? A conclusão do Oscar 2525 está prevista para dezembro de 2026. Alguém fez uma pergunta aqui sobre a conclusão. Então, os empreendimentos se entregam todos em 2026, né, entre o final do 1º semestre e final do 2º semestre. Uma pergunta aqui que sempre aparece, mas não custa responder, né? A TIR dos projetos que a gente apresenta é bruta ou líquida aos cotistas? Aquela TIR que a gente apresenta é a TIR bruta, não é consolidada, visão do fundo nos investimentos. Então, ela é uma TIR bruta, não é? Sobre aquela TIR ainda incide todos os custos do fundo, né? Custos aí de estruturação, distribuição, taxa de administração, taxa de performance, e varia também, não é, a TIR final, se o cotista é investidor da cota classe A ou da cota classe B, porque a cota classe A, lembrando aqui, integralizou todo o capital em D0, e a cota classe B é por chamada de capital, então tem uma pequena variação aí de TIR, dado a data de aporte de cada um deles. Então, vamos aguardar mais um segundinho, ver se entra alguma pergunta aqui de Ideias Árvores. Se não, a gente encerra. E, né, lembrando sempre, gente, ficando alguma dúvida de Exeter ou depois de Ideias Árvores que apareça, vocês podem entrar em contato aqui com o canal da RI, e muitos dos investidores que estão aqui sempre presentes têm também o meu e-mail e podem entrar em contato comigo pelo e-mail para que a gente responda aí novos questionamentos. Gabriel, acho que não teve novas perguntas. Vamos encerrar aqui. Se quiser Perfeito, colocar aí Alexandre. na última slide para a gente, por favor, só para deixar o canal de RI exposto aqui. Se tiver alguma dúvida adicional, está sempre disponível para esses canais. Lembrando que a apresentação vai gravada e disponibilizada no nosso canal no YouTube e no site do fundo também. Obrigado pela participação de todos. Até a próxima. Obrigado.